No dia 23 de junho de 2018, na província de Shanghai, na Tailândia, o mundo começou a aprender a respiração. 12 jovens jogadores de futebol, com idades entre 11 e 16 anos, e o seu treinador de 25 desapareceram após um treino de rotina. O que começou como uma aventura pós-treino, uma simples exploração da caverna de Tan Luang, transformou-se rapidamente num pesadelo. Chuvas de monção, inesperadamente fortes e precoces, chegaram com fúria, inundando as passagens sinuosas da caverna e aprisionando o Time a quilômetros de profundidade. Na escuridão total, a notícia espalhou-se como fogo e a angústia tomou conta da nação. As famílias dos meninos acamparam perto da entrada da caverna, numa vigília de esperança e desespero, enquanto as autoridades tailandesas iniciavam uma operação de busca massiva. A complexidade do sistema de cavernas de Tan Luang, um labirinto de mais de 10 quilômetros, e a água turva e corrente que bloqueava o caminho, logo deixaram claro que este não seria um resgate comum. A Tailândia precisava de ajuda. O apelo por socorro ecoou pelo mundo. Em poucos dias, o que era uma operação local transformou-se num esforço humanitário global sem precedentes. Mergulhadores de elite, especialistas em resgate em cavernas, engenheiros e voluntários de países como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, China e muitos outros convergiram para o norte da Tailândia. A entrada da caverna virou uma verdadeira cidade improvisada, um centro nervoso de logística e planejamento. A missão era monumental. As equipes enfrentavam condições extremas, passagens tão estreitas que os mergulhadores tinham de tirar os seus cilindros de oxigênio para passar. Correntes fortíssimas que podiam errostar-los contra as rochas e visibilidade quase nula. O tempo era um inimigo implacável. Com as chuvas a não darem tréguas, os níveis de água dentro da caverna subiam perigosamente, e o oxigênio no bolsão de ar, onde se presumia que os meninos estivessem, estava a diminuir a cada hora que passava. Foram 9 dias de busca incessante. 9 dias em que o mundo inteiro se perguntava: será que eles ainda estão vivos? A esperança começava a vacilar. Então, no 10º dia, um milagre. 2 mergulhadores britânicos, Rick Stanton e John Volanten, depois de uma jornada subaquática angustiante, emergiram numa câmara de ar a mais de 4 quilômetros da entrada. E lá estavam eles, todos os 13, magros, exaustos, mas vivos. O momento em que as suas lanternas iluminaram os rostos dos meninos foi transmitido para o mundo, uma imagem de alívio e alegria que trouxe lágrimas aos olhos de milhões. A primeira parte da missão estava cumprida. Eles tinham sido encontrados, mas a euforia deu rapidamente lugar a uma realidade assustadora. Encontrá-los foi a parte fácil. A pergunta que pairava no ar era aterradora. Como tirar 13 pessoas, a maioria sem saber nadar, de um labirinto subaquático mortal? A complexidade da extração era de cortar a respiração. A jornada de volta levava horas, mesmo para os mergulhadores mais experientes do mundo. Ensinar os meninos a mergulhar em condições tão perigosas era considerado suicídio. Outras opções foram desesperadamente exploradas. Perfurar a montanha de cima, procurar uma saída alternativa, ou esperar meses até ao fim da estação das chuvas, fornecendo suprimentos ao grupo. Mas todas estas opções eram demasiado arriscadas ou simplesmente impraticáveis. O nível de oxigênio na câmara onde estavam caía para níveis críticos e o tempo estava a esgotar-se. A tragédia atingiu a operação quando Saman Kunan, um exílio da marinha tailandesa que se voluntariou para a missão, morreu tragicamente ao ficar sem ar enquanto entregava tanques de oxigênio ao longo do percurso. A sua morte foi um golpe devastador, um lembrete sombrio dos perigos
que todos enfrentavam. A sua perda não seria em vão. Ela fortaleceu a determinação da equipe. Perante um cenário impossível, uma solução radical e extremamente controversa foi proposta por um médico e mergulhador australiano, Richard Harris. A sua ideia era sedar os meninos. Cada um deles receberia um coquetel de medicamentos, incluindo um ansiolítico para acalmar, analgésicos e um remédio para reduzir a produção de saliva e evitar o afogamento. Eles seriam colocados em estado de semi-inconsciência, amarrados em macas flexíveis e guiados, um a um, através das passagens inundadas por uma cadeia de mergulhadores. O plano era de um risco absurdo. A dose de anestesia tinha de ser perfeita, menos demasiado, pouca, e o menino poderia entrar em pânico debaixo de água. Demasiado muita e poderia parar de respirar. Não havia precedentes para algo assim. Era uma aposta desesperada. A última esperança. Com o consentimento das famílias e do governo tailandês, e com a previsão de mais chuvas torrenciais, a decisão foi tomada. A missão de extração, batizada de D-Day, começaria no dia 8 de julho. O mundo assistiu em suspense. O primeiro menino foi sedado e a sua jornada para a liberdade começou. Um mergulhador principal guiava a maca enquanto dezenas de outros estavam posicionados ao longo do percurso, em câmaras secas e pontos de descanso, prontos para verificar os sinais vitais, trocar os tanques de oxigênio e ajudar na passagem pelas sequências mais difíceis. Era uma coreografia subaquática perfeitamente orquestrada, onde um único erro podia ser fatal. Horas depois, a notícia que todos esperavam: o primeiro menino estava fora. Nos 2 dias seguintes, a operação repetiu-se com uma precisão incrível. 4 meninos no primeiro dia, mais 4 no segundo. A cada resgate bem-sucedido, a esperança crescia, mas a tensão permanecia insuportável. No terceiro e último dia, 10 de julho, os 4 meninos restantes e, finalmente, seu treinador foram trazidos à superfície. Quando o último mergulhador saiu da caverna, um grito de celebração ecoou por Tan Loang. Estavam todos a salvo. O resgate na caverna de Tan Loang é mais do que uma história de sobrevivência. É um testemunho épico do poder da colaboração internacional, da inovação sob pressão e da pura resiliência do espírito humano. Mostrou que, perante a adversidade, pessoas de diferentes culturas e nacionalidades podem unir-se por um objetivo comum e alcançar o impossível. A coragem dos 12 meninos e do seu treinador, a bravura dos mergulhadores, o sacrifício de Samon Kunnan e o esforço incansável de milhares de voluntários inspiraram o mundo inteiro. Esta história será para sempre lembrada como um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, a humanidade pode encontrar um caminho para a luz. Obrigado por assistir. Se gostou desta incrível história de coragem e cooperação, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!